Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui acompanhado, como você pode ver, né, da Aline. Já tem cadeira cativa agora na Academia da Alma, né? Meu Deus. Perguntei antes aqui nos bastidores se ela já estava mais tranquila. Está super tranquila. Nada disso. Tremendo. Muito bem. Então, hoje nós temos o desafio de tratar da segunda parte, né, sobre a disciplina do estudo, ou a prática do estudo. Disciplina espiritual é um termo que o Richard Foster usa, outros preferem prática espiritual, né, como James Bryan Smith. Eu gosto da palavra prática, porque a palavra disciplina para nós em português, ela soa muito como algo pesado, né? Obrigação, autoritário, imposição. Então a prática tem uma fala mais leve, mas é a mesma coisa, tá? Então nós estamos falando do estudo. Hoje nós vamos ler João capítulo 8, versículos de 31 a 59. É um texto longo, né? Para a Academia da Alma. Normalmente nós não lemos um texto tão longo assim. Na verdade, eu até confessar, eu gostaria de ler o capítulo inteiro. Eu recomendo que ao final desta Academia da Alma, você leia o capítulo todo. Por uma questão de tempo aqui, eu vou começar a partir do versículo 31, vou terminar no 59, que aí não tem jeito, né, para não tirar o texto de todo o contexto, mas a ideia era ler os 59 versículos. Então eu vou fazer a leitura, vou ativar meu modo 1.5. João 8, a partir do versículo 31. Vamos orar primeiro, né? Aline, você pode orar para nós? Posso. Oremos. Grandioso Deus, eterno bendito Pai, te louvamos, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, Tu nos dás a oportunidade de ler a Tua palavra, de entender mais de Ti, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado porque sabemos que somos dependentes de Ti e Tu, Senhor, fala através da palavra. Nos abençoe, Senhor, o que a gente pede no Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, olha lá, João 8, a partir do versículo 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritana e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo,
Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Muito bem, né? Temos aqui um texto riquíssimo de detalhes. Não é o nosso objetivo aqui fazer uma análise do contexto. Nós vamos pegar algumas expressões que Jesus disse aqui dentro desse contexto, né? Nós não vamos tirar o texto do contexto dele, mas não vamos analisar o contexto em si. É um texto duro em que Jesus diz para os judeus que eles eram filhos do diabo, né? Acho que ninguém ia ficar feliz se eu visse isso. É verdade. Mas Jesus foi direto. Ele deu aquela volta, mas em determinado momento ele diz: vocês são filhos do diabo, o diabo é mentiroso. E aí segue. O nosso objetivo aqui é falar da prática do estudo, e nós estamos focados logo no início, né? Que Jesus fala de permanecer na palavra, de conhecer a palavra, porque esta palavra é a verdade, e ao conhecermos essa verdade, ela liberta. Então é um texto que acho que todos nós, ou a maioria de nós, conhece. Só para a gente não perder a linha de raciocínio, no primeiro estudo, né, sobre a disciplina do estudo, nós falamos sobre o grau de maturidade, trabalhamos lá no texto de Paulo aos Coríntios, sobre eles já deveriam comer alimento sólido, mas ainda estavam bebendo leitinho. Então nós falamos que é possível que a gente esteja numa fase de deveríamos ser adultos, mas ainda somos crianças ou aborrecentes, né, na fé. Então, hoje nós vamos entrar num aspecto muito importante, que é a disciplina do estudo nos traz libertação. Libertação. Libertação é uma palavra curiosa, né, para falar no estudo. E numa igreja reformada, né? Porque o que a gente conhece de libertação é o que, Eline, né? É demoníaco. Só demônio, né? Culto de libertação, a pessoa está possuída, né, por algum demônio. Eu não preciso de libertação, né? Jesus aqui está falando para a gente que tecnicamente conhece a palavra, que eles precisavam ser libertos. E aí essa é a grande questão. O estudo nos liberta de quê? Bem, então vamos lá? Vamos lá. Separei umas perguntas aqui para você. Jesus começa então um texto falando sobre permanecer na palavra, né? Ele diz lá: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que significa permanecer na palavra na prática? Qual é a parte prática disso? Você ter o desejo de continuar a leitura, em ler, se aprofundar, né? Conhecer esse Deus, o que Ele te ensina, o que a palavra fala, e mais do que ter uma informação, né? A gente tem muita informação, mas na verdade é buscar sabedoria. Então é você ter a informação e realmente começar a se aprofundar para conseguir uma sabedoria. Então essa atitude contínua, né, de leitura, de meditação. Então, o aprofundamento tem a ver com uma questão de constância, né? De ser alguém constante. Isso é interessante porque até a gente fala muito, né, do novo convertido, que o novo convertido tem aquele primeiro amor, ele está ávido por um monte de coisa, então ele busca todo, mas naturalmente a gente vai esfriando isso com tudo, né? Acho que com tudo na vida. A pessoa passa numa faculdade, ela está muito animada, ela vai estudando, aí ela se depara com aquele monte de matéria chata, aí ela vai penando, né, para concluir o curso.
É normal ser inconstante? Deveria ser diferente? Deveria ser diferente, mas é algo... É humano, né? É humano do pecado, né? É do pecado, tem a ver com o pecado. Tem a ver com o pecado. Eu acho que a gente sobe rápido e desce também muito rápido. E, na verdade, não é assim, né? A gente deveria, o tempo todo, trabalhar isso, né? Trabalhar as questões mesmo que me afastam, né, de Deus. Então, eu preciso entender que eu preciso dessa constância, preciso desse equilíbrio, né, essa calmaria, né? Na verdade, a gente é acostumado muito com, né, vento, e na verdade tem que ter o vento, mas também tem que ter a calmaria e a gente permanecer constante, né? Você usou a palavra equilíbrio, me lembrei de uma história. Muito tempo atrás, num retiro que a gente teve de pastores, a gente trabalhou alguns textos, mas eu lembro quando a gente trabalhou o Salmo 51, quando Davi faz aquela oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A expressão inabalável também pode ser traduzida como estável. E é bem interessante quando a gente pensa em instabilidade ao invés de alguma coisa inabalável, porque o inabalável a gente não conhece, né? Mas o estável a gente conhece. Então, essa constância, ela produz em nós aquele crente que ele é estável. Se tem pouca dificuldade, se tem muita dificuldade, a gente falava isso aqui nos bastidores, né? Essa permanência na palavra, ela vai provocando uma maturidade que você já não fica espantado como uma criança. Ai, meu Deus, aconteceu isso. Não, você fica... Você consegue, né, ter essa estabilidade. Uma paz, né? Uma paz louca para o mundo, mas é uma paz. Você, né, as coisas estão acontecendo, mas você consegue um equilíbrio, uma paz, até para continuar, né? Eu sempre, quando eu lembro daquele texto de Jesus no barco, tem a tempestade, Jesus está dormindo, eu sempre falo, isso aqui é um parêntese na academia. Não, isso nem está no roteiro, né? Tem nada disso no roteiro. Isso que é bom. Isso aqui é um papo livre, né? Mas eu sempre falo, dormir no barco quando tem tempestade é o nosso objetivo enquanto discípulos, né? É essa estabilidade que a gente está falando. Então Jesus está falando assim: se vocês permanecem, vocês alcançam essa estabilidade. Então, a primeira coisa que a disciplina do estudo precisa provocar, então, é essa constância. Certo. Bem, aí ele entra numa outra questão, né? Que eu já até mencionei. Que ele fala que o conhecimento da verdade, conhecer a verdade, nos liberta. Tá, e o que significa isso? Então, é você realmente conseguir, né, assim, sair dessa zona, né, que você está, e você consegue entender, assim, o que realmente Deus está falando naquele momento e o que você precisa se libertar, né? Então, assim, realmente algo que vai te transformar, né? Transformar uma pessoa diferente em relação à palavra que Deus está falando. Então, eu acho que essa libertação, ela deveria ser natural, né? Mas às vezes a gente não consegue, por várias questões mesmo, né, humanas, que a gente fica meio paralisado nas questões, né, nas nossas questões. Mas libertação não é melhorar um pouquinho, é? Não é melhorar um pouquinho, é transformação, né? Não, por que eu estou te falando isso? Porque às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu estou menos ansioso. Não. Mas assim, cabe quando a gente fala de libertação? Não cabe, né? Não cabe. Não sou eu que estou dizendo isso não, gente. É a Aline que está dizendo isso, viu? Não, mas é verdade. Não é a palavra que está dizendo, não é a Aline? Não cabe, porque deveria ser realmente você se despir mesmo, né, de certos sentimentos e colocar aqueles sentimentos que a palavra te coloca em você. Então, se você consegue, né, nesse momento, assim, ter essa intimidade, você começa a até perceber que você não é mais ansioso, que você não é tão raivoso, que você não é tão briguento, que você não é tão questionador. Acho que são essas questões que você vai vendo em você, né? Mas assim, precisa a gente buscar isso, né? E lutar
em relação a esses sentimentos que querem aflorar, né? É claro que humanamente falando, eu falei assim, ó, não é só melhorar um pouquinho, é claro que humanamente falando, às vezes tem assuntos que são mais complexos, a gente demora um tempo até experimentar mesmo, né? Questão de insegurança, medo. Então, se é uma pessoa que tem muito medo, eu tenho medo da minha família morrer. Isso não é uma coisa que talvez você consiga, fechei os olhos aqui agora, Jesus, tal, porque talvez você chame de medo, mas existam outras coisas por trás, né? Que a palavra precisa alcançar, precisa tratar. Você está denominando tudo como medo, mas é um conjunto, talvez, de um monte de coisas, de um monte de histórias, né? Eu tenho uma vida, você tem uma vida, né? De histórias, então as coisas vão acontecendo. Mas a minha palavra aqui foi contra esse ar de contentamento que a gente tem, de às vezes melhorar um pouquinho e dizer, tá bom. Porque me dá uma segurança, né? Eu não preciso mudar tudo. Ou até mesmo, né, assim, aquela questão, mas eu sou assim. Essa questão... Não, isso aí é minha personalidade, eu sempre fui assim. Isso é algo que a gente, né, tem costume de falar, não, mas eu sou assim. Eu sou assim desde pequeno, minha família é assim, todo mundo é assim. DNA, né? A gente justifica. Tá no DNA e tal. A gente só precisa lembrar que quando a gente fala de um milagre, né? Por exemplo, a cura de um câncer, Deus trabalhou no DNA, né? Aí, por que não curar também a personalidade? O que para Deus é mais difícil, né? Quando ele estava lá paralítico, o que é mais fácil? Dizer, levanta-te, anda, ou estão perdoados os teus pecados? A gente trabalha o perdão do pecado como se fosse uma coisa muito simples, né? Sim. Então Deus não pode mudar a nossa personalidade? Claro que pode. Bem, mas aí a gente entra no joguinho de xadrez aqui, ó, e eu não quero lhe colocar em posição de checkmate, mas assim, os judeus estavam lendo a palavra e pelo relato, né, pela palavra de Jesus, eles não estavam experimentando mudança. Então, ó, eu conheço a verdade liberta. Mas esses camaradas conheciam a verdade, mas a verdade não libertava. E aí? Como é que a gente chega aí nesse joguinho de palavras, né? Porque na verdade a leitura da Bíblia, ela não pode ser, né, aquela leitura estática, a leitura de um livro qualquer, né? Tem que ser algo... A leitura para conhecimento. Para conhecimento. Tem que ser algo que venha nos escanear, né? Escanear, ela usou uma linguagem digital, hein? Escanear, verdadeiramente escanear, né? Eu tenho que estar querendo ser escaneada. E a questão é que muita gente conhece a palavra de Deus, né? Conhece as leis, né? O que é certo, o que é errado, mas na verdade não vive aquilo, né? Na verdade, não consegue ver o que aquilo é para a pessoa. Eu consigo ver para o outro, eu consigo questionar para o outro, mas não para mim. Então, a primeira coisa a palavra é transformador para mim, né? Ela tem que escanear a minha vida, os meus sentimentos, aquilo que eu preciso. Aí sim eu vou conseguir provar da transformação. Senão, eu vou apenas ler como uma história, como algo longe ou algo que não serve para mim, né? Então, é como a palavra tem que me ler, né? Tem que ler, né? Assim, tem que ser algo... Então, você está falando que os judeus, quando faziam a leitura do texto, eles faziam daqui para fora, né? Ou só aqui na mente, não no coração, né? Era ler o que Isaías disse, que Jeremias disse, mas não era assim, isso aqui é para mim, isso aqui não exige mudança na minha vida. Você falou de scanner, mas eu lembrei de uma outra figura. Há muito tempo atrás, eu estava no meu grupo de mentoria, a gente trabalhou o livro Orações Perigosas. E eu lembro do pastor Eber, ele é lá do Mato Grosso do Sul. Ele é do meu grupo de mentoria. Muito gente boa. Ele sempre participa da Academia da Alma. Se ele estiver participando, ele sinaliza, né? E ele falou assim, eu lembro que ele fez essa menção quando a gente falou do Salmo 139, quando o salmista diz, sonda-me e conhece o meu coração, né? Aí ele falou assim, gente,
Quando eu li essa palavra na Bíblia, eu lembro de um exame que eu odeio, chamado endoscopia. Opa, onde que eu tô? Então, é por isso Vejo tudo. Por isso que eu lembrei de você. Isso. Porque assim, hoje o pessoal faz endoscopia e a maioria dos laboratórios usa anestesia. Sim. Mas eu já fiz endoscopia sem anestesia. Só com xilocaína? Xilocaína spray. Xilocaína na boca. Isso. Foi horrível. Foi horrível. Que eu lembro do médico, eu gravei, não vou falar o lugar, porque não quero denegrir ninguém. Mas assim, foi num consultório médico, o médico falava assim, engole. E eu ficava engolindo aquela borracha e eu estava completamente acordado e ele olhando a imagem, né, lá dentro de mim, como aquilo era sofrido. Às vezes a gente não consegue trazer essa noção, mas a ideia do escanear, do sondar é essa, né? É ir lá dentro, mas só que ir lá dentro nem sempre tem anestesia, né? Nem sempre tem anestesia. Verdade. Porque, e por mais que tenha anestesia, todo o processo cirúrgico tem o pós-operatório, que a anestesia já foi embora e você fica com dificuldade, né? Eu lembro quando a Márcia operou, a Márcia andando com a mão na barriga assim, cheia de cuidado e tal. Operou ela, eu falei, Márcia, não sei o que é isso e tal. É um processo doloroso mesmo. Então, é possível ler a Bíblia sem que tivesse entrado no consultório de Jesus para ele usar a sonda. Sim. Fazer um exame de endoscopia. É possível. É possível. Não deveria ser assim, né? Não, porque a gente deveria já de entender que a Bíblia, né, é a palavra de Deus aberta, né? Mas é possível sim. Nós temos exemplo, Jô Soares, né? Ele sabia a Bíblia perfeitamente, conhecia a história, até, né, a história de forma técnica, vamos dizer assim, mas né? Nunca foi transformado mas nunca por ela. foi transformado. Então, assim, existe sim a possibilidade de você ler como fosse um livro de história, um livro sem sentimento, né? Eu acho que todos nós, né? Até eu como crente, assim, a gente às vezes fala de exemplo de alguém de fora, mas assim, eu já li a Bíblia muitas vezes, mas nem sempre eu li pensando no Fábio. Eu li, sabia as histórias e tal. E é engraçado que fazer a relação com a nossa vida não é um processo simples. Eu lembro quando o Nicolas ficou doente, e aí eu lembro daquela agonia do meu irmão todo, né? De, poxa, meu filho está doente e tal, como é que a gente lida com isso? E aí eu lembro que a gente estava lá em Niterói, que a gente foi conhecer o CHN, e eu falei para ele assim, William, a gente aprendeu aquela história de Abraão com algum propósito. Assim, porque falar do Abraão que entrega o Isaac é mole. Agora, tá, Fábio, você tem que entregar a Ana Júlia e o Guilherme. Ah, senhor, isso aí é outra coisa. Isso é outra história. Então, eu estou dando um exemplo para mostrar que você também pode cair, né? Quem está participando da Academia da Alma, cair no risco de conhecer a história, mas quando chega a sua vez, você não consegue... Você quer ponderar. Você quer, não, muda um pouquinho, vamos botar um ponto, né, para finalizar a história. E é complexo, né? A gente precisa ler, por exemplo, eu falei da história de Abraão, né? Quando a gente lê uma história assim, a gente deveria se perguntar, e se Deus pedisse os meus filhos? Isso é conhecer a verdade e a verdade liberta. Então eu estou falando, eu falei aqui do exemplo medo, né? Então eu posso ter um medo de perder meus filhos. Então é um aspecto do medo. Então, a partir do momento que eu estou estudando a Bíblia, li lá o texto, né? Gênesis 22, se eu não estou enganado. Deixa eu até abrir aqui para... Estou falando de cor, né? Vai que eu estou falando... de Gênesis 22, acertei. Li lá Gênesis 22. Poxa, Deus está falando que pediu um filho para Abraão. Se ele pediu um filho para Abraão, ele pode também pedir o meu. E como é que eu reagiria a isso? Então, quando eu estudo, eu tenho que permitir que Deus olhe lá no fundo do meu coração para eu dizer para Deus, Senhor, eu tenho medo disso, né? É verdade. Realmente, né, é como se fosse assim, né?
estava pensando, é como se fosse uma cebola, né? Então, o tempo todo que eu estou lendo a Bíblia, eu sou uma cebola. Então, vai descascando uma película, né? E tirando as minhas máscaras que, né? Lá profundo, os meus medos. Tem que ir descascando um cebolão. Isso aí, e vai descascando, é verdade, né? Até a gente conseguir realmente, né? Assim, perceber, porque eu acho uma coisa também que é difícil, a gente perceber quem somos nós. É mais fácil o outro falar assim, a Aline é isso, a Aline, né? Parece assim, mas realmente, assim, eu consegui me autoavaliar mais profundamente. Não é aquela avaliação de a Aline é legal, não. Aquilo que realmente me dá medo, aquilo que, né, me dá insegurança, aquilo que me tira do sério. Então, são essas coisas que a palavra é para isso, para essa transformação. Porque o que está bom é bom, né? O que está difícil é que eu preciso realmente melhorar. E geralmente quando eu confronto essas coisas que me dão medo, que me dão raiva, normalmente o que a gente faz? A gente foge delas. Sim. Eu digo assim, não quero falar sobre isso não. Esse assunto me incomoda, eu não me sinto bem. Então, da mesma forma que a gente faz isso numa conversa, a gente também faz isso com Deus, né? Deus. Então eu fujo e aí acabo não permitindo que Deus trate isso no meu coração. É interessante usar a palavra não permitindo que Deus, né, trate. Aí você pode dizer assim, mas Deus tem todo o poder para fazer todas as coisas. Mas Deus não nos força esse processo. Está aqui os judeus para mostrar isso, né? Está aqui, Jesus poderia dizer assim, abra os olhos. Isso. E eles conheceriam toda a verdade. Mas faz parte de um processo relacional, de se conectar com Deus, de falar com Deus. É isso, né? Isso. Bem, continuando, no versículo 34, Jesus fala que eles estavam presos a uma situação, né? Eles eram escravos. Em verdade, eu digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica sempre na casa, o filho para sempre. E aí eles ficaram chateados com Jesus, né? Porque eles estavam presos a um pecado. E qual é a implicação prática disso? Para eles e para nós, né? A gente, não sei se eu vou responder, mas assim, eu quando li esse texto, eu fiquei pensando, né? Assim, como é tão verdadeiro, né, aquele diálogo, né, diálogo de Jesus com eles, porque eles pegam duas palavras, né? Ele pega aquela, né, gente, Jesus não falou que eles seriam escravos, né? Apenas libertação. E aí ele botou a libertação como escravo. Jesus fala sobre vocês não vão morrer, né? Vão experimentar, né, a eternidade. Mas Abraão... Então, assim, como a gente, quando realmente, assim, a gente não consegue, a gente está tão fixo nas nossas questões que a gente pega uma palavra, pega uma coisinha e transforma num problemão. Né, numa questão, né, assim, na verdade de briga, né, que ali foi realmente algo sério, que no final até quiseram matar Jesus, isso. Mas assim, o que realmente a gente vê é o fato da transformação, né? Eles não estavam conseguindo realmente ver aquele Jesus como alguém importante, né? E assim, o que ele falava era libertador, era verdadeiro, mas eles não conseguiam ver aquilo como algo especial para eles, né? É interessante você falar isso, porque Jesus realmente disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará, verso 32. Aí no 33 eles logo pulam igual uma pipoca, né? Somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre. Então, a concepção deles de escravidão é limitada, né? Sim. Eles não conseguem perceber que Jesus está falando algo maior, mais profundo e que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com aquilo. Eles estavam engessados, né? Eles estavam ali, na verdade, engessados e não conseguiam realmente absorver a transformação. Porque poderiam falar, nossa, que palavra maravilhosa, me libertou. Não, eles ficaram profundo, eu vou escrever isso aí para postar no Instagram. Isso.
Não, eles ficaram ali, né? Assim, na posição que eles estavam de jogadores, né? Queriam, né, na verdade... É interessante você falando assim, porque existe um processo formal, né, no processo de ordenação de pastores, que eu sempre falo isso. Não é que questão que eu queira ser mais piedoso que ninguém, não. Mas eu sempre falo para os candidatos que vão pregar. É claro que aquilo é um exame, é claro que aquilo é uma prova, mas eu não posso negar que eles estão pregando a palavra de Deus. Então, o que ele está pregando precisa abençoar a minha vida, né? Ela não deixa de ter poder porque é um exame de prova, um sermão de prova. Ela continua tendo poder enquanto palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante. Senão eu posso colocar na posição de juiz e... não foi bom, não gostei dessa palavra, né? E aí a gente até esquece o conselho bíblico de ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Nesse caso, tudo que Jesus fala é bom, né? Não precisa nada escolher, não precisa selecionar. Não. Tudo que Jesus falou, a gente precisa fazer. Mas eles eram seletivos, né? De ficar ouvindo, não, isso aqui eu não gostei, essa palavra foi ruim. Para a gente caminhar para o final, nesse processo de estudos, né? Eles entraram em vários temas teológicos aqui, né? Não sei se você que está participando da Academia da Alma percebeu. Jesus está falando de uma questão relacional, de permanecer na palavra dele, né? Nós seremos conhecidos como discípulos se permanecermos na palavra que ele nos deixou. Essa palavra precisa produzir transformação. Aí daqui a pouco entrou o tema de filiação em Abraão, depois filiação em Deus. Entrou a questão de Jesus ser o Messias, porque eles estavam lá negando essa coisa toda, acusaram Jesus de ter demônio, tem uma abordagem, aí Jesus volta dizendo que eles que são filhos do diabo, tem a questão da mentira, né, que ele é o pai da mentira, então eles estão sendo enganados pelo diabo e não percebem. Tem vários temas aí, mas sabe o que me chama a atenção? Em tudo eles reagem. Sim. São completamente reativos. Filho mal criado. Assim... O filho mal criado, aquele filho que não quer escutar, aquele que faz birra, né, para ganhar alguma coisa. Crente tem dificuldade de escutar? Te coloquei numa situação agora, Helena. Oh, meu Deus. Eu não posso falar isso que eu sou pastor. Quero ouvir a opinião sempre tem, né? Nós somos... As pessoas têm dificuldade de escutar. Tem, assim... Por que a gente tem dificuldade de escutar? Mas é isso que eu acho interessante de ser crente, porque nós temos tanta coisa, mas a gente pode ser diferente. Eu acho que é isso que me alegra quando eu leio a Bíblia e falo assim, poxa, eu posso mudar nisso, poxa, eu posso ser melhor. Não quer dizer que eu vou ser, né, como você mesmo falou, assim, não é no estalar dos dedos, não é isso, mas essa possibilidade de ser diferente. Eu não preciso ficar ela é real, essa né? reação, né? Alguém fala alguma coisa pra mim, eu já vou, né, tipo assim, né, fico desviando, né? Isso, já vou, né, com todas as garras. Não, eu posso escutar, posso ser diferente. E eu acho que o diferente, né, assim, faz com que o outro pare e pense. Porque o outro quer isso, né? O outro, quando vai né, fazer qualquer coisa, ele quer uma reação que é tua igual a dele. Né? E quando você tem uma reação diferente, porque na verdade você está pautado na palavra, você fala assim, né, que é o Espírito de Deus te dando mansidão. Eu acho que aí o outro vê assim, nossa, como que pode? Eu falei tanta coisa. E ele começa realmente a refletir. Então eu acho que o crente tem muita coisa, até porque nós estamos em transformação, senão a gente estaria já na glória, né? Não tinha que, opa, pronto, já estou com Deus. Mas assim, é um processo, mas é um processo que a gente tem que desejar. E eu acho que, como eu falei, a gente tem que se conhecer, né? As minhas falhas, aquilo que eu preciso, aquilo que está em aberto, aquela lacuna que não é bem resolvida. Então, eu me conhecendo, eu consigo ler a palavra e eu consigo falar assim, posso fazer diferente. Eu vou ser uma pessoa diferente. Então, porque é uma reação, eu acho, de qualquer pessoa, né? De querer, né, assim, numa conversa mais... tinha opinião, né? Assim, minha opinião, tua opinião, sei que eu quero te convencer da minha opinião.
né? E você quer me convencer da sua opinião. E aí a gente... É nesse sentido que entra o meu voto lá, o terceiro voto dos 5 votos, né? Que não são meus, são do pastor A.W. Tozer, que eu assumi, estão lá na minha mesa. Nunca se defenda. Muito bom. Porque quando Deus vem e diz assim, olha, você precisa trabalhar isso, é natural do velho homem reagir e dizer, não preciso. Então não se defende, escuta, Deus está falando com você, Ele está sendo bondoso, né? Isso deve mudar muito. Eu fico incomodado quando eu acabo de pregar, às vezes, as pessoas viram para mim e falam assim, caramba, pastor, bateu a beça hoje, que a gente não batia em ninguém. Nem tive a intenção. Mas eu não bati em ninguém, eu preguei a palavra, se alguém apanhou, fui eu, né? Porque assim, você ouviu uma vez, eu ouvi por semanas, porque o sermão que eu produzi hoje, né? Essa semana, é para daqui a 3 semanas. Então, por 3 semanas, isso fica mexendo na minha cabeça, aquilo fica me incomodando e tal. Então, tem coisas que eu tenho que fazer ajuste para no dia que eu pregar, realmente, eu falar de algo que eu estou vivenciando, né? Então, não é simples também para quem prega. E quando você parte do princípio que Deus está falando com você antes de falar com o povo, eu lembro sempre do profeta Jeremias, né? Como doeu para ele chegar para o povo, dizer que o povo ia para o cativeiro e tal. Mas ele sofreu, em determinado momento ele disse assim, Senhor, eu não quero mais isso, caramba, não aguento mais, porque é pesado. Mas eu vejo que a nossa tendência é muito essa de reagir, não preciso, não quero, não, isso é para mim. E ficar prestando atenção no ele me bateu, ele falou aqui. No detalhe, no detalhe. Achei que não tinha necessidade dele gritar, de falar alto. Não, ele bateu no púlpito, né? Ele apontou o dedo. Não, isso aí foi muito agressivo. Aí são jeitos de reagir e dizer assim, não quero, isso não é para mim. Não quero resolver as minhas questões. Eu jogo para o outro, né? E aí a gente não se vê como os judeus aqui. Que os judeus estavam fazendo exatamente isso. Jesus estava lá, doce e tal, dando uma volta. Eu imagino quando Jesus virou para eles e falou assim, vocês são filhos do diabo. Caramba, meu irmão. Ao ponto do pessoal querer matar ele. Para você ver que chegou um nível, né, de raiva, né, e realmente eu fiquei imaginando assim, nossa, ninguém falou, calma, peraí, não, né? Foram lá e pegaram os ânimos foram inflamando até... Então não foi apenas uma pergunta assim, né, como se estivesse conversando, não, foi algo... Eu imagino uma gritaria, o pessoal falando. Sério, algo que realmente assustador, vamos dizer assim, né? Porque o final é assustador. Imagina as pessoas gritando, você tem demônio. Isso. Você está querendo falar o quê? Que eu sou o quê? Né? Te conheço tua mãe, conheço Maria, conheci teu pai. Isso mesmo. Que coisa, né? Muito bem. Então, concluindo, o que fica para mim, né? Depois você também quiser falar alguma coisa. É que essa prática do estudo da palavra de Deus, né, de permanecer na palavra, então fica para mim essa expressão, né, da constância. Não é uma coisa pontual, eu estudo uma vez por ano, né, ou a cada 10 anos. Não, eu tenho uma prática constante de estudo da palavra de Deus. Eu tenho uma rotina, se ela é diária, se ela é a cada 2 dias, se ela é semanal, aí é na sua agenda, mas eu tenho uma prática de estudo, de aprofundamento. Mas não é só eu leio muito, eu li todas as confissões reformadas, sei tudo. Não, é um processo, não é de conhecimento intelectual, mas é um processo de transformação do coração. Então eu preciso conhecer para ser liberto, porque parte do princípio que tem coisas que estão me escravizando ainda. Então eu posso estar escravizado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, por uma autoimagem distorcida. Sim. Eu posso estar escravizado pelos traumas do passado, mas pelo quê? Um monte de coisa. Muito. Mas ao ler a palavra e tomar conhecimento daquilo que Jesus ensinou, a palavra tem poder de me tirar dessa posição
quebrar essas algemas e me dar agora uma nova direção. Bem, esse é o meu resumo. Sim, perfeito. Que bom. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, perfeito. Muito bom. Foi muito bom caminhar com você até aqui. Foi muito bom ter você aqui de Obrigada, novo. pastor. Ok. Obrigada. Ai, cadeira cativa agora. Vamos orar então para a gente encerrar a Academia da Alma. Maravilhoso bom Deus, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de ler a Tua Palavra, aprender com ela e sermos transformados por ela. Santo Espírito de Deus, Tu que sondas o nosso coração, revela-nos aquilo que está em nós e que não agrada ao Senhor. Mostra-nos, Pai, sonda-nos, prova-nos e conhece o nosso pensamento. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos não apenas a perceber o que está errado, mas a deixar todas essas coisas para trás. Não queremos ser como aqueles homens e mulheres reativos, à Tua Palavra. Queremos não ouvir e com sabedoria dedicar a nossa vida diante do Senhor. Ajuda-nos nesse propósito, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até a próxima semana, até a próxima Academia da Alma. Deus te abençoe.